Olá, sou a Cibele Esteves, psicóloga clínica e organizacional. Esse é o canal Mente e Comportamento em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre o que acontece com a mente quando estamos ansiosos. Vamos lá? Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, é importante diferenciar medo de ansiedade. Medo é uma emoção primária que surge diante de uma ameaça real, que está ali presente naquele momento. Gera um comportamento de luta e fuga, né? E gera uma reação ali que é imediata, né? A ansiedade já é um sentimento de caráter antecipatório, né? Diante de uma ameaça que não está ali. É uma ameaça futura, né? Ela não está presente naquele momento, mas está na mente da pessoa. Trata-se de uma ameaça futura que gera um comportamento de vigilância, cautela, esquiva excessiva, envolve uma reação, mas também envolve um processamento cognitivo em conjunto. Ou seja, no medo a gente reage, né? E depois que a gente pensa. Diferente da ansiedade, que envolve um pensamento e conforme for até uma sobrecarga mental importante, que provoca cansaço, desgaste. Isso é o exemplo de pessoas que têm transtornos ansiosos, que ficam muito cansadas e desgastadas com essa sobrecarga mental. Vou dar um exemplo. Então, uma coisa é quando a gente está andando na rua, né, e começa a perceber alguém nos seguindo e a gente começa a ter uma reação de sobrevivência, que pode ser uma reação de lutar ou de fugir. Essa é uma reação que a gente tem normalmente diante de situações que causam medo. A outra é a ansiedade, que surge quando eu estou me preparando para um evento, ou seja, estou lembrando que à noite eu vou ter que passar por uma rua escura, né, após a aula. Então, isso já me gera, né, um sentimento de ansiedade, porque eu já começo a imaginar todas as situações negativas que podem acontecer ali, naquela situação. E o que acontece com o nosso cérebro diante de um evento que causa ansiedade, ou seja, um evento ansiogênico? Quando a gente está diante de algo que a gente interpreta como uma ameaça real ou não, o nosso cérebro acaba entrando em um estado de alerta. A amígdala é uma região ligada às emoções, especialmente o medo, né? E ela dispara como um alarme. Ela manda sinais para o corpo todo, né? Para o corpo se preparar para lutar ou para fugir. Acontece também que nesse momento o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, pela tomada de decisão, pelo planejamento, inclusive pelo controle inibitório, ele acaba ficando em segundo plano. Então, a prioridade ali é sobreviver, mesmo que a ameaça seja uma apresentação no trabalho ou uma mensagem que não foi correspondida por um chefe, por exemplo. Ou seja, a nossa mente interpreta aquilo ali como um perigo, né? Mesmo que racionalmente a gente saiba que aquilo ali não é uma ameaça real. Mas ali o corpo já reagiu, o coração já acelerou, a respiração encurtou e a gente acaba entrando num modo de alerta total. E como que a ansiedade é vista pela terapia cognitivo-comportamental? Na TCC, a gente enxerga, né, o processo com um olhar em cadeia, né? Primeiro a gente vê a situação que causa ansiedade, ou seja, vou ter que falar em público. Depois vem um pensamento automático logo em seguida. E normalmente são pensamentos automáticos disfuncionais, né? Eu vou travar, todo mundo vai perceber, eu vou ficar ruborizada, eu não vou dar conta. E isso acaba gerando uma emoção, que é a ansiedade. E aí o corpo já começa a reagir com sintomas físicos. O coração acelera, a mão transpira, a voz fica embargada. E aí vem um comportamento em resposta a tudo isso. Normalmente pode ser um comportamento de evitação. Eu posso fingir uma desculpa e pedir para alguém me substituir na apresentação. Isso traz um alívio na hora, né? Inclusive, o cérebro aprende. Olha, que bom, né? Escapar de situações como essa me protege. Só que isso só reforça a crença de que eu não dou conta de apresentar, de fazer apresentações. E esse ciclo acaba se repetindo. A ansiedade, ela acaba se mantendo viva porque o cérebro está tentando proteger você, mas ele não te protege de uma forma útil e de uma forma funcional para você. E por que é tão importante a gente entender a nossa mente diante da experiência da ansiedade? A mente, ela altera o nosso funcionamento diante da ansiedade. E surgem aí as distorções cognitivas, que podem dificultar ainda mais a nossa capacidade de responder e lidar e enfrentar com situações que causam ansiedade. Vou falar de 4 distorções cognitivas aqui para dar alguns exemplos. Uma delas é o pensamento catastrófico. Normalmente, com o pensamento catastrófico, a gente sempre pensa num cenário mais trágico possível, como se ele estivesse a um passo de acontecer. Por exemplo, se eu tiver uma dor de cabeça, eu já penso, nossa, isso pode ser um tumor cerebral. E se essa apresentação for mal, vou ser humilhado e perder todas as oportunidades futuras. Então, eu sempre penso num cenário muito, muito negativo.
Agora, a segunda distorção cognitiva é a equação da ansiedade. Os eventos podem parecer muito mais ameaçadores e nós podemos subestimar a nossa capacidade de lidar com eles. Ou seja, eu percebo um conjunto de ameaças naquela situação, ao avaliar a situação, e além disso, eu avalio muito mal a minha capacidade de enfrentar aquela situação. Ou seja, o mesmo exemplo da apresentação. Tenho uma apresentação para fazer e eu penso em todas as situações ameaçadoras que podem acontecer. Vão fazer perguntas que eu não sei responder, não vão gostar da minha apresentação, eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar vermelha, minha voz vai tremer, eu vou tremer, eu não vou dar conta. Então, eu acabo optando por recusar o convite. Agora, a terceira distorção cognitiva é o estreitamento cognitivo. Em situações de ameaça, o nosso viés atencional muda muito e a gente só tem um foco para aquilo que é ameaçador de verdade. Então, por exemplo, em situações de ansiedade, a gente foca nos sinais de ansiedade e não nos sinais de segurança. Então, uma situação, por exemplo, eu estou num prédio e toco uma sirene, né, de incêndio. Eu posso enxergar todos os caminhos possíveis, eu só não vou enxergar a placa de saída de emergência. Agora, a quarta distorção cognitiva é a preocupação constante. A gente tende a focar muito no futuro e naquilo que traz o sentimento de ansiedade e sofrimento. A gente pensa em um futuro muito negativo, em tudo que pode dar errado e que sempre podemos nos dar mal no futuro. Então, isso é um padrão de comportamento que a gente se preocupa muito o tempo todo. E você se identificou com esse funcionamento? Pois é, saiba que a sua mente só está reagindo de um jeito que fez sentido na sua história de vida, mas agora isso pode ser ajustado. A boa notícia é que dá para treinar esse cérebro ansioso, né? A TCC ela oferece técnicas e práticas, ajuda a compreender melhor esses ciclos, a questionar esses pensamentos automáticos e a também construir respostas que são mais funcionais e mais saudáveis para a gente. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor como sua mente funciona, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Até mais!